Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Quantos vieram para o culto de ensino para saírem daqui edificados pela palavra? Digam amém. Meus amados, nós estamos já há algumas quartas-feiras estudando um versículo, que é o versículo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, sua segunda epístola, e estamos estudando o capítulo 12 e o verso 10. Me parece que esta deve ser a quarta-feira que nós estamos investigando, analisando, estudando e nos aprofundando neste versículo bíblico. E eu confesso aos irmãos que, mesmo utilizando todas essas quartas-feiras, eu fiz várias anotações e não foi possível entregar tudo aquilo que Deus me levou a meditar e a pensar. O tempo, de fato, é escasso, mas eu acredito também que boas bases, boas reflexões, e certamente Deus trouxe à igreja a edificação necessária em cada uma dessas quartas-feiras. Então, hoje nós estaremos avançando em mais um tema extraído deste capítulo 12, da segunda epístola de aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 10. Quantos encontraram o texto sagrado, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Por isto, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Que ele está muito fraco para um versículo como esse. Vamos de novo? Vamos lá. 1, 2, 3. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quem diz amém? Amém? Glória a Deus. Para aqueles que estão acompanhando essa série de estudos, os irmãos poderão, inclusive, revisitar, não é, toda essa ministração em nossas páginas, tanto no Facebook quanto também no YouTube, onde estão armazenados os nossos cultos. E aqui o que devo fazer é apenas relembrar os irmãos sobre este texto que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja de Corinto, onde ele, na verdade, está aqui respondendo às críticas desta igreja, claro, de alguns membros desta igreja, que havia ali questionado sua autoridade, seu apostolado, e muitos deles haviam dito que Paulo era fraco. Era bom em palavras escritas, mas quando pessoalmente, entre eles, Paulo, na verdade, era fraco. E Paulo, ao invés de usar argumentos aqui teológicos, filosóficos, não, ele não faz isso. Na verdade, ele vai reconhecer sua fraqueza e, para além disso, ele ainda nos dirá que ele sente prazer em todas elas. Com base neste contexto, é que nós, então, extraímos alguns estudos. O primeiro, tratando aqui esse texto como uma perícope, ou seja, um recorte, para que possamos segmentá-lo, ou seja, pegar cada segmento de ideia trazida por este texto. E a primeira ideia é a força de Deus na fraqueza humana. Nós trabalhamos todo esse conceito com os nossos irmãos aqui, mas faltou espaço para que a gente possa citar alguns pensadores ao longo da história da teologia sobre este texto. Então, todas as vezes que eu for fazer uma recapitulação, pelo menos trazer esses pensadores para a gente ter mais ou menos uma ideia. Tem um pensador, um teólogo, um escritor americano chamado Zig Ziglar. Olha o que ele diz sobre essa questão. Ele diz o seguinte: a maior glória em vencer a luta, escute isto, a maior glória em vencer a luta é a força que ganhamos no processo e não na vitória em si. Eu vou repetir aos irmãos. A maior glória em vencer a luta
é a força que ganhamos no processo e não na vitória em si. Então, para esse exegeta da palavra de Deus, esse estudioso, ele encara esse texto, quando Paulo fala sobre sentir prazer, valorizando o processo. A grande verdade é que ninguém gosta muito de valorizar o processo, não é? Se a gente pensar aqui em cada uma das nossas dificuldades, das nossas provas, das nossas lutas, tudo que nós queremos é logo a vitória, não é? E se a gente dobrar o joelho para orar, o que a gente vai pedir, Senhor, dá a vitória. Não é? Encerra a prova, encerra a luta. Mas devemos olhar para o valor do processo, porque é no processo que a gente adquire força. É no processo que a gente se torna robusto. O crente, ele precisa ser experimentado nas lutas, nas batalhas. Eu louvo a Deus, irmãos, porque sempre tive um carinho muito grande e respeito por aquelas irmãs de mais idade. Estou olhando aqui para a irmã Cida, a irmã Maria, que são dirigentes do nosso círculo de oração, e eu fico imaginando, você consegue, pelo menos, irmãos, pensar ainda que sucintamente a quantidade de provas e lutas que a irmã Cida já passou? Mas aí quando você olha para toda essa história, com algumas dezenas de processos, isso não fez ela ficar menor. Não, senhores. Isso não fez ela parar. Também não. Isso fez ela continuar cada vez mais forte e solidificada. Consegue entender isto? Aí hoje alguém chega, por exemplo, para ela com uma luta, pensando que é o fim, que vai acabar tudo. Ela diz, vai não. Crê. Fica firme. Eu já passei por tudo isso. Você não vai morrer, não. O Senhor está só permitindo um processo, é uma fase. Oh, glória! Aleluia! Então, querido, conforme Zig Ziglar, creia que o processo, ele fará você crescer. É igual a ventania, o vendaval em uma árvore. A palmeira, né? Quanto mais vento bate nela, mais ela cresce. É igual o carvalho. Por isso Isaías, ele fala sobre sermos carvalhais de justiça, porque quanto mais intempéries o carvalho tem, mais as suas raízes, elas respondem se fixando no solo. De maneira, querido, que quanto mais luta, mais crescimento, mais fortalecimento. Quem pode receber esta palavra glorificando a Deus? E eu coloquei tantos outros aqui, hermeneutas, né, que são aqueles que trabalham o texto sagrado para chegarmos à intenção do autor, mas não há tempo aqui de eu passar sobre cada um deles. No segundo tópico, que foi a segunda quarta-feira, nós já não trabalhamos o aspecto da força na fraqueza, e sim na alegria em meio ao sofrimento. Termos alegria em meio ao sofrimento. E aí, ao trabalharmos isto, temos aqui também alguns teólogos que trabalham essa ideia da alegria no sofrimento, e eu destaquei um, lá do período da patrística, que é o Basílio de Cesareia. Olha o que ele diz sobre a alegria. A alegria não é a ausência de sofrimento. Ouça, por favor, com atenção. A alegria não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus em nossas vidas. Pois Ele, Deus, é capaz de nos dar paz e consolo, mesmo em meio às mais difíceis circunstâncias. Então, por que nos alegrarmos? E quando o texto diz assim, eu sinto prazer, né, alegria nessas circunstâncias, não é porque elas são prazerosas. Lembra do tema central, né? Sentir prazer naquilo que é desprazeroso. Esse é o tema central que estamos trabalhando aqui, não é? O guarda-chuva maior, e aí os subtemas. Então não é porque nos faltará circunstâncias desfavoráveis, sofrimentos, não. Sentir alegria não é a ausência da dor, da luta, do pranto, né, do luto, não, Senhor. Mas é que em cada uma dessas circunstâncias, a presença de Deus se torna maior, mais contundente. Aleluia, glória a Deus.
Eu não sei você, mas foram nos períodos de maior crise em todo o meu ministério que eu mais senti Deus. Aliás, em algumas provas tão agudas, foi onde Deus me deu dons espirituais. Foi onde Ele me deu visões espirituais, revelações profundas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é que precisamos valorizar aqui? A presença de Deus em meio ao sofrimento. Tem luta, mas você não está só. Tem temporal, mas você não está só. As intempéries vêm, batem, mas você tem também a presença de Deus. Ele diz: eu estou convosco. E com esta presença a gente vence. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então trabalhamos no segundo dia o aspecto da alegria. E aí no terceiro dia, que foi a terceira quarta-feira, nós falamos sobre a dependência de Deus. A dependência de Deus. Como aprender a depender em Deus, ou de Deus, em todas as áreas de nossas vidas, em vez de tentar fazermos tudo sozinho. Trabalhamos este texto, e eu quero destacar aqui já um teólogo moderno, do século, já que mais moderno, né, século XIX e XX, que é o Søren Kierkegaard. Um conhecido teólogo, que ele diz o seguinte sobre a dependência de Deus. Presta atenção. A dependência de Deus é a prova da nossa fé em sua providência. Depender de Deus, segundo Kierkegaard, na definição que ele traz, a dependência de Deus é a prova da nossa fé em sua providência, ou seja, a providência divina. É exatamente quando estamos sendo provados que a gente vê e se manifesta a providência divina. Ele continua dizendo: pois sabemos que Ele é capaz de cuidar de nós em todos os momentos, nos dando a paz e a segurança que necessitamos. Por exemplo, quem aqui pode testificar que Deus cura com propriedade? Aqueles que foram curados. Quantos aqui foram curados? Vocês já foram curados? Vocês só puderam ser curados, ou serem curados, porque em algum momento vocês ficaram doentes. Então a enfermidade que vem a nós é para que se manifeste em nós a glória de Deus. Aleluia. Certa feita, e claro que nós seres humanos gostamos de especular, de investigar, de refletir, e os discípulos não eram diferentes. Certa feita eles estão passando com Jesus e encontraram ali um cego pelo caminho, e eles começaram a olhar e chegaram a Jesus e perguntaram para Jesus: Senhor, quem foi que pecou para esse homem estar na situação que ele está? Será que foram seus pais? Trazendo aí a ideia de uma maldição hereditária, quem sabe até fisiológica. Seria ele que havia pecado? Quem pecou? E o Senhor Jesus sinaliza para o fato que nem sempre os pecados, eles são a causa de nossas enfermidades. Também pode ser, mas nem sempre são. Ali Jesus sinaliza para o fato que aquele homem estava daquela forma para que se manifestasse nele a glória de Deus. Deus iria curá-lo, Jesus iria tocar nele e ele seria curado. E quando o Senhor cura, o nome do nosso Deus é glorificado. Nós vivemos, queridos, uma época em que tem se levantado aí muitos e eu me preocupo com isso, porque existem pessoas que querem se levantar como doutores, e Paulo, escrevendo a Timóteo, disse isso, né? Que eles constituirão-se doutores para si mesmos, doutores da internet, né? Camarada nunca participou de escola bíblica dominical, nunca fez um curso básico de teologia, mas está lá falando sobre a teologia, sobre a Bíblia, né, querendo ensinar a outros. E há muitos também, querido, que enveredam, por exemplo, pelo cessacionismo, e não acreditam mais que os milagres que o texto sagrado informa que Jesus fez e também por meio da igreja aconteceram, que hoje, por exemplo, possam acontecer. E enganam a muito. Eu quero ver alguém me enganar que Jesus não cura. Sabe por quê? Porque o Senhor me curou de diversas enfermidades. Eu tenho experiência sobre cura divina. Glória a Deus. Porque o Senhor me curou. Quem é que vai poder falar para mim que Ele não cura? Quantos aqui foram curados? Você vai aceitar alguém dizer para você que Jesus não cura?
Que ele já não cura mais, curou lá na época dos apóstolos, e agora não faz mais essas maravilhas. O Senhor continua operando. Até mesmo quando alguém é desenganado pela medicina e não há mais recursos, ele vai para a oração, como aquela mulher do fluxo de sangue, que havia gastado todo o seu dinheiro com todos os médicos, mas ela vê uma oportunidade. Qual é? É Jesus que vai passando. Então ela pega todo o restinho de força que ela tem, se arrasta e vai lá na orla da veste de Jesus, e quando ela toca, o milagre acontece. Eu preciso ministrar cura aqui, e se você acredita, talvez você tenha vindo para a casa do Senhor com uma necessidade. Cristo cura sim, já dizia o autor em um dos hinos do nosso inário: Cristo cura sim. Receba a cura divina nesta noite e glorifique ao Senhor. Feito o que os administradores diriam de um overview, de uma recapitulação, nós vamos agora para o tema desta quarta-feira. E o tema desta quarta-feira é não menos importante. Esta quarta-feira eu quero falar com os irmãos sobre a importância do amor de Cristo. A importância do amor de Cristo. Pois, se os irmãos observarem, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, e tudo isto por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Vamos entender o que é que Paulo está querendo nos dizer sobre esta ideia de sentir prazer, e este prazer de todas essas situações, dificuldades da vida, atrelados ao amor de Cristo. Como o amor de Cristo pode nos ajudar a suportar as dificuldades da vida, assim como Paulo menciona em 2 Coríntios 12:10. Vamos trabalhar o conceito teológico de suportar as dificuldades com o amor de Cristo. Onde está baseada esta ideia? Como cristãos, somos chamados a enfrentar as adversidades da vida com a ajuda e o amor de Cristo. É muito triste quando alguém vem falar conosco e aquelas expressões, às vezes até do ministério: eu vou jogar a toalha. Já ouviu? Eu vou parar. Eu não farei mais o que Deus me colocou a fazer. Eu vou entregar o trabalho porque a pressão é muito grande. A luta é muito grande. As dificuldades são imensas. Deus não te chamou para parar no meio do caminho. O Senhor não te chamou e estabeleceu contigo um projeto para esse projeto ser abortado. E eu tenho algo a lhe dizer. Isso não acontece só com vocês. Eu me lembro uma vez, logo que o Senhor me tirou do mundo empresarial, que eu pensei em voltar. Houve uma oportunidade que me foi apresentada. Eu disse: quer saber? Eu vou deixar esse negócio de ministério e eu vou voltar ao mundo executivo. E eu lembro que um dia, e eu estava questionando uma série de coisas que havia acontecido naquela época, eu lembro que Deus trouxe um pastor muito conhecido, um amigo, Terra Rica, no Paraná, e ele veio para São Paulo e falou assim, e aí foi na igreja, pregou, e ele virou para mim: pastor, eu vim para cá, para São Paulo, porque em casa Deus mandou entregar uma mensagem para o senhor. Virou para mim e diz assim: antes do projeto ser teu, o projeto é de Deus. Você está muito preocupado, muito abatido, mas o projeto que tem na tua vida e que está sendo desenvolvido, antes de ser teu, ele é de Deus. E ele está dizendo a você: não recue, avance. Não pare, continue. Oh, glória! Aleluia! Já pensou se eu tivesse parado? Talvez estaria hoje frustrado. Mas eu continuei, ele me deu graça
por amor do meu Cristo, continuamos. Quantas vezes você diz, olha, se eu não amasse a Cristo, eu já não estaria mais aqui. Mas você verdadeiramente está, querido, tomado por este amor, aliançado por este amor, enlaçado por este amor. E é por isso que você não vai parar, você vai continuar. Dá para dar glória a Deus ou ainda está difícil? Portanto, somos chamados a enfrentar as circunstâncias. Pastor, é que o senhor não sabe o que eu estou passando. Nem preciso saber, irmão. Porque quem precisa já sabe. Enfrente. Deus não te chamou para ser um derrotado. Não. Paulo está diante de tudo isso, mas está dizendo o seguinte, só que eu não recuo. Há um texto paulino que diz, eu me lanço para o alvo, eu esqueço daquilo que para trás fica. Eu não quero nem saber quantas lutas eu já enfrentei. Eu vou combater. E no final de sua vida ele lança um grande pensamento, palavra extraordinária que hoje a gente cita sempre. Combati o bom combate. Sabe o que ele está dizendo? Valeu a pena o combate. É isso que ele está dizendo. Valeu a pena. Fiz bem em combater até o final. Terminei a carreira. E quer saber? Eu guardei a fé. Aleluia. Oh, glória a Deus, você vai até o fim. Pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Você vai até o fim. Eu quero profetizar. Você não será um aborto ministerial, um aborto na fé. Você não vai naufragar na fé. Você não vai ver a tua família apostatar-se da fé. Não, o Senhor vai dar graça. O Senhor vai envolver a você e a toda a tua casa, por amor de Cristo nosso Senhor. E você vai chegar até o fim. Então levante a tua cabeça. Glorifique ao teu Deus, pois Ele tem te sustentado até aqui. Uramandarabia surgia. Oh glória! Aleluia! Isso significa que mesmo diante das adversidades, dificuldades, podemos encontrar força e esperança na presença e no amor de Cristo. O que é que Paulo está trazendo de conceito aqui? Ele está dizendo algo aqui muito interessante. Olhe para mim aqui, presta atenção. Eu vou perguntar, aliás, pergunte ao teu irmão que está do lado aí, para essa voz, essa questão chegar bem próximo dele. Pergunta para ele, quem foi que te salvou? Pergunta para ele. Pergunta aí, quem te salvou? Perguntou para ele aí? Olha para mim aqui. Deixa eu fundamentar isso. Quem foi? O que é que ele respondeu para você? Quem? Foi Jesus? Você acha que Jesus brincou de te salvar? Você acha que ele te salvou para te perder? É claro que não. Então não só ele é o provedor da nossa salvação, como ele também é quem preserva, ou seja, mantém a gente salvo. E aqui permita-me algumas ideias errôneas sobre a soteriologia. Aliás, estamos ministrando essa disciplina em nosso curso de teologia, né, soteriologia, doutrina da salvação. Durante toda a história que envolve essa doutrina bíblica, havia alguém que pensava que podia contribuir ou cooperar com a salvação. E, lamentavelmente, tem crente que pensa assim. Tem alguém que pensa que ele pode cooperar com a salvação. Ele pode contribuir com a salvação. Irmão, nenhum perdido pode cooperar com a sua própria salvação. Não há nenhum mérito em quem está perdido no que diz respeito à salvação. Não há nenhum crédito em nós. Ou seja, é simples assim. Quem salva? Diga. E quem é salvo? Nós, e isso está bem distante uma coisa da outra. Quem é o objeto da nossa salvação? Jesus. Quem é o alvo? Somos nós.
E é isso. E aí surgem tantos pensamentos, tantos pensadores. Poderia trazer desde lá de Pelágio, as primeiras discussões, né, o pelagianismo, Agostinho e tantas outras. Poderiam enveredar aí pelo período da patrística, que tratou o assunto, fechou o assunto é novamente trazido na escolástica, depois pela reforma protestante. Até hoje tem calvinistas e arminianos discutindo essa ideia. Não é? Agora olha para mim aqui. Olha para mim aqui. A única coisa que você diz, pastor, eu sou membro da igreja. O que é que eu preciso saber? Primeiro, irmão, é que você e eu somos totalmente, plenamente dependentes da salvação oferecida por Cristo. Não fosse o Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Todo o mérito, todo o crédito está nele. Então, glória a Ele. Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e isso a gente já aprende já na confissão de fé para o batismo. E lá no batismo a gente diz, algumas perguntas nós fazemos no tanque batismal. Você se lembra? Se lembra ou não? Fazemos pelo menos 3 perguntas. Vou fazer chamada oral aqui para ver se você lembra. Faz tanto tempo, já não lembra, né? Uma das perguntas é essa, se você acredita que Jesus é teu único e suficiente Salvador. Aí você que está lá envolvido diz assim, acredito, sim, tal. Ele é único e ele é suficiente. Por isso ele não precisa de ninguém. Ele conta conosco para pregar o seu evangelho. A mensagem que ele trouxe, que é a mensagem salvadora. Mas ele não precisa de ninguém. Ele pode, querido, visitar em sonhos. Ele pode, irmãos, tocar. Esse tempo atrás estava aqui alguém andando de bicicleta, tivemos esse testemunho aqui na sede, de repente, no meio do caminho, ele estava lá pedalando, Deus falou para ele assim, vai e entra na minha casa. Ele entrou aqui na escola bíblica dominical e pediu para orarem para ele, para ele aceitar a Cristo. Quem estava aqui? Tem algum irmão que estava aqui? Estava aqui, Neilton? Não é? Olha lá em cima lá. Estava aqui. Quem é que foi lá e salvou ele, mexeu com ele? Quem? O próprio Cristo. Aleluia. Mas ele conta com você para pregar a sua palavra. Você já ouviu alguém dizer assim, ó, irmão, não liga para mim hoje não, porque eu vou me santificar. Quem já ouviu isso? Já ouviu isso? Principalmente aqueles santarristas, santarrões. Já ouviu ou não? Já não? Ó, irmão, hoje, por favor, hoje, até esposa, eu conheço até pastores que dizem assim, ó, esposa, nem entra no quarto hoje, porque hoje eu vou me santificar. Olha que pensamento errado, irmão. Olha que heresia. Você não consegue se auto-santificar. Quem te santifica é Deus. É Ele que te santifica. O que você faz é se aproximar dEle. Por meio da oração, por meio do jejum, por meio do louvor. Aí isso sim, você se aproxima dEle e como Ele é quem santifica, quanto mais próximo você estiver dEle, mais santidade você terá. Qual o principal sentido de santificação? Separação. Você se separa do mundo, se aproxima dele, estando com ele, você é nutrido por ele. Aí você começa a pensar como ele quer que você pensa, você começa a ter a vontade que ele quer que você tenha, isto é santificação. É ele quem te santifica. Amém, não? Vê se coloca na tela aqui, segunda carta aos Tessalonicenses 5, 23. Vê se é esse texto aqui. Estou falando sobre santificação, vamos lá. Cadê? Se alguém encontrou aí, pode ler também. Vai lá, eu acho que é a segunda carta. Se não for a segunda, é a primeira. É a primeira carta? Então vai lá, primeira carta aos Tessalonicenses, é o capítulo 5, verso 23. Primeira carta. Achou aí, Adriano? Pode ler. Está na tela aí. Obrigado, irmão Adriano. Veja quem é que santifica o crente. E o mesmo Deus de vós. Quem é que santifica o crente? Então para de dizer que você coopera com esse negócio, irmão.
Você é fraco, pecador. Aliás, o apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou. Reconheça o teu estado de miséria, para que Deus possa olhar para você com misericórdia. Reconheça. É por isso que muita gente cai, quebra a cara. Antigamente tinha muito isso. Oh, eu sou quase um semideus. Aí caía em pecado e dava aquele escândalo para a igreja. Porque ele deveria fazer o contrário. Reconhecer que ele é dependente de Deus e que não fosse Deus, ele não estaria de pé. Se não fosse Deus manter, sustentar as nossas vidas, nenhum de nós estaríamos aqui. Ele não só salva, ele é o mantenedor dessa salvação bendita. E deixa eu dizer algo, irmão. Olha esse texto, confira comigo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Sejam o quê? Plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, não? Então deixa eu ensinar algo para você, principalmente aos murmuradores. E principalmente quando a gente tem um novo convertido, ou alguém que ainda não está vivendo ali uma maturidade cristã à luz da Bíblia Sagrada. E às vezes, irmãos, ele vem, né, ou ela vem muito pintada, com muitos adornos, não é? Às vezes aquelas argolas, não é? Não sei como não rasga a orelha. Não é? É culto de ensino, né? Então é aqui mesmo que eu tenho que falar isso. Não é? Vem com a boca toda vermelha, unha vermelha, preta. Às vezes eu vejo isso em adolescentes, a gente até tolera, mas às vezes eu estou vendo isso aí até em regentes. Daqui a pouco eu vou ver isso, espero que não, até em dirigente do circo de oração. Que absurdo, não é? Mas a gente vai vendo tudo isso, e muitas vezes alguém quer falar. Não tem prerrogativa de fala, né? Porque quem trata a doutrina da igreja é o pastor, mas quer falar. E aí machuca. E faz no processo errado. Por quê? Porque quer santificar, primeiro quer tomar o lugar de Deus. Não, eu vou falar para ela porque ela precisa ouvir. Irmão, é Deus quem santifica. Certo? Quer tomar o lugar de Deus. Segundo, quer fazer de fora para dentro. Veja que a santificação aqui, não está aqui, o Deus de paz vos santifique em seu corpo, em sua alma e seu espírito. É isso que está no texto? Não, Senhor. A transformação começa de dentro. Que toda a santificação, conforme está lá, te santifique em tudo, em todo o vosso. E onde é que está o espírito? Você consegue ver se ele está maquiado lá dentro ou não? Hã? Se tem alguns adornos lá dentro, não? Em todo o vosso espírito, alma e corpo. E quando esse processo de santificação inicia, irmão, fique tranquilo, porque vem lá de dentro. Isso aconteceu comigo. Eu vou contar essa experiência para vocês. Será que eu conto? Quando eu aceitei a Cristo, eu era vindo do mundo, como já contei esse testemunho para vocês, e eu tocava numa banda, eu era roqueiro. Anéis em todos os dedos da mão, brincos na orelha, cabelo comprido, cavanhaque e tal. Eu estava um dia contando essa caracterização, essa caricatura do pastor Wilson no mundo, numa igreja que eu pastoreei, e no final, e ali eu estava dando muitos detalhes, o irmão falou assim, pastor, o senhor não tem uma foto não para a gente ver se é verdade? Porque não dá para ver isso no senhor, não dá para ver agora. Agora não dá para ver, depois de 25 anos do trabalhar de Deus em minha vida. Mas é só perguntar ao meu pai, né? E vocês verão. E eu lembro que quando eu me converti, irmão, fiquei tão empolgado, porque, olha isso, eu encontrei uma igreja da Assembleia de Deus, onde o pastor era um pastor, irmão, bem fora do trivial. Ele também tinha vindo do mundo do rock e tudo mais, e ele começou a compor alguns hinos, pegar alguns hinos tipo rock, rap e tal, e implantou na garotada toda. Eu falei, rapaz, isso aqui tá bom demais. Eu falei assim, é aqui mesmo que eu quero ficar, rapaz. Não sabia que era bom desse jeito, não muda quase nada. Eu estou vindo do mundo e está tudo tranquilo, não vou precisar mudar nada. E aí eu fiquei um mês procurando, irmãos, um brinquinho escrito Jesus, olha que meigo, para usar. E naquele inteirinho de tempo, do início da minha conversão, Deus tirou o dirigente da congregação e trouxe um outro, nos extremos.
Quem me discipulou, quem me ganhou para Jesus foi esse. Mas quem me discipulou foi um irmão que um dia ele falou o seguinte. Ele falou, irmão, aqui eu prego Bíblia. Se você gostar, bem. Se não gostar, a porta está aberta ali, ó. Coisas que nem mais hoje pode falar. Rapaz, mas batia de tanto jeito. Eu falei, Jesus, eu não vou aguentar isso aqui não. E era tão rude, que eu falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? E tome pancada, meu irmão. E eu fui sendo moldado. Eu disse a mim que nunca usaria roupa social na minha vida. Hoje, irmão, eu só tenho social. Só que quando começou o processo de santificação dentro de mim, eu já estava, irmão, enlaçado pelo amor de Cristo. E aí as transformações começaram a surgir. Barbinha feita, cabelo cortado, mas nenhum adorno. O Senhor me deu uma aliança, que eu era um jovem, foi mudando, fui até engordando. Glória a Deus. Porque este processo é Deus quem faz. Deixa o Espírito Santo trabalhar, irmão. Põe tua mão não que você estraga. Não é prerrogativa tua não, deixa Deus trabalhar. Oh glória, Ele é o Senhor da igreja, Ele está vendo tudo. E o maior interessado em aplicar a salvação é o Espírito de Deus. Ele é quem implementa. Você pode glorificar a Deus por isto. Quando suportamos as dificuldades com o amor de Cristo, somos capazes de enfrentar as adversidades de maneira corajosa e confiante. Por que que Paulo está dizendo, e volta lá o texto de 2 Coríntios 12, 10, por que que Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu passo por angústias, perseguições, todo esse bojo de sofrimento que está aí na tela, injúrias, e passo sentindo prazer. Que atitude é essa de Paulo? Primeiro, ele está dizendo o seguinte, não tenho medo de fraqueza. É isso que ele está dizendo. Segundo, não tenho medo das injúrias, nem das necessidades, nem das perseguições e nem da angústia. Surge um Paulo aqui corajoso. Surge um Paulo aqui que está com uma postura de enfrentamento confiante. Então ele tem coragem e ele tem confiança. E aí a gente pergunta o texto, mas confiança em quê, Paulo? Como é que você pode confiar que ainda, mesmo diante de fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias, você vai vencer? E aí ele diz, é porque eu estou atrelado a um amor, o amor de Cristo. É porque Cristo está comigo. É porque foi Ele quem teve um encontro comigo lá no caminho de Damasco. Quantas vezes a minha mente, querido, quando pensou em parar, eu lembrei quando o Senhor me chamou da forma tão poderosa que Ele me sacou do mundo. Eu disse, não, o Deus que fez isso comigo lá atrás é o mesmo que me sustenta agora. Aí a luta está travada, dá uma olhadinha, meu irmão, para o teu passado. Dá uma olhadinha para aquilo que Deus já fez com você. Eu disse para vocês que essas quartas-feiras seriam de vida prática. O que chamamos da praxis cristã. Da ortopraxia, que é a prática correta à luz da palavra de Deus. Então precisamos entender no enfrentamento de nossas lutas, que nós primeiro precisamos ter coragem para enfrentar. E por que a gente tem coragem? Porque tem alguém conosco. Nós não estamos sós. Se nós estivéssemos sós, aí sim a coragem podia ir embora. Por isso, quando o Senhor fala aos seus guerreiros de ser forte e corajoso, irmão. O diabo, irmão, se levanta, você sai correndo. A Bíblia Sagrada não ensina assim, não. A Bíblia Sagrada diz, resistir o diabo. E quem fugirá de vocês é quem? É ele. Fica na tua posição. Fica no teu lugar, não se mova. Eu vou contar ainda aqui por cima um testemunho dessa semana aqui. Teve um obreiro, um irmão que chegou para mim. O pastor Ezequiel sabe como foi isso.
Ele queria tomar uma atitude em frente a uma situação bastante delicada, bastante difícil, que já carregava por bastante tempo. E aí ele me ligou, mandou mensagem desesperado, tal, querendo tomar uma atitude. E eu disse para ele assim: meu irmão, o senhor não vai fazer isso. Você não vai se mover. Você não tem orado? Tenho, e eu tenho visto. Você não tem chorado? Tenho, e eu tenho visto. Você não tem clamado ao Senhor? Então é hora de você confiar no teu Deus. Você vai ficar exatamente onde Deus te colocou e vai esperar aquilo que este Deus vai fazer por você. Isso foi um dia antes. No outro dia, quando foi? Ontem, por volta de umas 3h30, me liga ele, feliz da vida. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Aquilo que parecia impossível, pastor, e começou a me dar os detalhes. Aliás, Deus, irmãos, Deus não estava trabalhando naquele momento. Há 4 anos atrás, Deus já sacou falou assim: deixa eu tirar daqui, que isso aqui vai complicar o meu filho. E foi indo, e arquitetando tudo. Enquanto ele estava orando aqui, Deus estava trabalhando. E aí ontem ele contou uma grande vitória, que só Deus poderia fazer. Fique no teu lugar, minha irmã, vai entregar nada, vai parar nada. Você vai ficar aí onde Deus colocou, a não ser que você não acredite que foi Ele que te plantou aí. Porque se foi Ele que te plantou aí, fique. Enfrente o que vier. E nós obreiros, irmãos, tinha uma expressão dos pastores mais antigos, que dizia o seguinte: o sangue pode dar na canela, mas daqui eu não saio. Deus pôs que Ele tire, mas eu fico aqui. A congregação pode estar difícil, a obra pode estar difícil, eu posso estar sofrendo, mas não foi Ele que me trouxe? Então, se foi Ele que me trouxe, eu vou ficar até o fim, e Ele vai dar vitória. Havia uma congregação em Osasco que eu pastoreei, que logo que eu cheguei eu tive que repreender um amigo até que estava conosco. Quando o pastor me apresentou a congregação, e eu fiquei lá como dirigente da congregação, esse obreiro falou comigo: rapaz, estou com dó de você, estou com pena de você. Essa congregação aqui é uma luta, essa congregação aqui é um problema só. Todo mundo que passa por aqui sofre muito. Eu repreendi ele, falei assim: ó, já para já. Por favor. Não venha amaldiçoar o terreno que Deus me colocou com a benção dele aqui, não. Para. Não tem congregação difícil. Não tem congregação que seja luta, problema. Não, senhor. Se Deus me trouxe aqui, é o local da minha bênção. Sai para lá. Era uma congregação que havia ali muitas dificuldades, em função de uma série de coisas. Mas eu não aceitei aquela palavra. Eu disse: Deus me trouxe aqui, trouxe para reverter o quadro dessa congregação. E comecei a trabalhar, irmãos. Sabe por que eu fui tirado de lá? Porque o pastor falou assim: meu filho, é o seguinte, irmãos, no primeiro ano, luta, sofrimento, jejuns, orações, expulsando demônio um atrás do outro, uma coisa de maluco. Nunca vi cair tanta gente endemoniada naqueles cultos. Pra você ter uma ideia, tinha pessoas, irmão, que vinha do centro que havia atrás, e vinha para a igreja, sentava na igreja só para gelar o culto. E quando ela chegava, tinha uma mulher que chegava só para sentava. Quando ela sentava e dormia, nada acontecia no culto. Eu falei: não, está errado, isso aqui tem que ser inverso. Aí um dia eu pus a igreja de pé e falei assim: eu vou orar, quero ver se ela vai ficar dormindo aí. Quando comecei a orar, puf, caiu. Libertou, o culto fluiu. Luta, luta. Mas a partir do segundo ano, essa congregação começou a se destacar em número de almas levadas ao batismo, começou a superlotar. O último ano que eu fiquei nessa congregação, eu procurei varrer todo o bairro, e não havia um salão. Eu precisava de um salão que fosse 3 vezes maior, porque não comportava mais as pessoas ali. Aí o pastor chegou assim: Wilson, faz o seguinte, você é muito novo, tem muita força, eu vou te colocar numa igreja grande para você encher, porque isso aqui não cabe mais ninguém. Me tirou dali e me levou para outra. Aquilo que todo mundo via como dificuldade hoje é uma das grandes igrejas de Osasco. Só para você ter uma ideia, é um salão gigante na praça grande, 5 ou 6 vezes maior aquele que eu comecei ali. Por quê? Porque Deus, irmãos, é quem está conosco e nós precisamos enfrentar as nossas dificuldades. Vai orar, irmãos. Não tem porta que fique fechada quando o crente ora. Mateus 6,33. Buscai ao Senhor, não é?
Aí você vai lá depois para Mateus 7,7, o 7,8. O 7,7 diz, não é, que se a gente pedir, o que é que ele faz? E se a gente bater? Não é? E se a gente buscar? E aí o 8 corrobora, porque quem pede recebe, quem bate se abre, quem busca encontra. Então vai orar, não pare, não pare. Vamos à frente. Suportar as dificuldades com o amor de Cristo também nos leva a ter uma postura de gratidão e louvor a Deus, quando somos capazes de encontrar alegria e esperança mesmo diante das dificuldades. Testemunharmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, glorificando a Deus em todas as circunstâncias. Por que Paulo está nos dizendo isso com tanta confiança? É porque em todo o processo ele tem garantias. O processo, e no processo, qual é a nossa garantia? É o que está no verso anterior. Coloca lá o 9 para mim. Veja aí. E disse-me, a minha graça porque o meu poder se aperfeiçoa a mesma fraqueza que ele está dizendo no versículo seguinte. Ele está dizendo, você está me vendo fraco? É que você não está conseguindo contemplar o que está acontecendo no meio da minha fraqueza. Glória a Deus. Aí ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade depois me gloriarei, não nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A força dele está indo embora, mas o poder de Deus está chegando. Aleluia. E é por isso que a gente vem para a igreja às vezes se arrastando, irmão, se arrastando. Alguém olha e diz, olha, quase que eu não consegui chegar, mas você chegou. E que bom que você veio para o lugar certo aqui nesta noite, porque o Senhor está dando fortalecimento. Deixa eu ministrar sobre a tua vida. Você consegue colocar a tua mão direita no ombro dessa pessoa que está do teu lado? Pese com carinho, só para ela perceber que tem alguém com unção e autoridade ao lado dela. Eu vou orar agora e pedir, Senhor, fortalece, Senhor, fortalece. Ore comigo agora e diga a esse irmão e essa irmã, ore com ele, ore por ele. E peça a Deus para que Deus fortaleça ele, porque ele vai enfrentar todas essas circunstâncias, essas lutas, esses problemas. Nada é insolúvel a Deus, nada é impossível ao nosso Deus. Eu não sei qual é a luta, qual é a dor, qual é a intempérie. Uma coisa eu sei, Deus está trabalhando, Deus está sustentando, a graça dele está te envolvendo, e esta graça é suficiente, esta graça te basta, o poder dele está em você. Uramandarabia Sérgia Nagai, Ramandarabia Súbia. Glória! Olhe para mim aqui. Está vindo um texto no meu coração. Eu gosto dos qualitativos que Paulo coloca no operar de Deus em nós. E há um versículo que ele diz o seguinte: que Deus, ele faz tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E a pergunta é, onde é que está o poder de Deus? Em nós. Quando ele diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além, olha quantos adjetivos ele põe. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos. E ele finaliza, segundo o poder que em nós opera. Ele está dizendo o seguinte, você tem fraqueza. E quando Paulo trata sobre isso, ele diz o seguinte, na verdade você é um vaso de barro. E sabe por que você é um vaso de barro? É para que você não se glorie. Para que a excelência do poder não seja de você, mas seja de Deus. Como vasos de barro, somos tão frágeis, mas dentro de nós há um poder, o poder de Deus, que opera. Quer ver? Deixa eu me dirigir aqui aos nossos companheiros. Quem aqui já orou por alguém doente estando doente? Levante a mão. Já orou por alguém doente estando você enfermo? E quantas vezes a gente ora por alguém que está enfermo, estando a gente enfermo, e Jesus cura
aquele por quem a gente está intercedendo, e a gente curte a enfermidade. Aí, na verdade, a gente diz assim, como é que pode? Um enfermo orando por outro que está enfermo, e a cura saindo de quem está enfermo, para aquele que está também, e ele sendo curado. É porque, embora enfermo, o poder que está agindo em mim e por mim, por meio de mim, é o poder de Deus. Eu já tive que consolar alguém estando em luto, no falecimento da minha mãe. E chegar para alguém e consolar. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que a gente consola com a mesma consolação que a gente recebe. Porque o Consolador é quem nos consola. Oh, glória a Deus. Aí você vê que não é algo que é de você. Não, está em você, mas é de Deus. É por isso que muitas vezes você está na mesma luta que alguém. E nós que somos pastores, chegamos para aconselhar, e às vezes vem pessoas trazendo tantas coisas, meu Deus, se eu abrisse aqui, o que é que eu estou passando? E a gente não abre, mas a gente tem uma palavra dirigida da parte do Senhor. E alguém diz, como é que pode? É porque, irmã, se dá um poder que está operando dentro de nós. E esse Deus que opera esse poder em nós é poderoso para fazer tudo muito mais além, abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu vou caminhando para finalizar. Não haveria tempo aqui de eu trazer a interpretação da patrística sobre esse amor, mas eu quero citar aqui um nome da Patrícia Agostinho. Ele diz o seguinte: o amor de Cristo é a fonte da nossa força para suportar as dificuldades da vida, pois Ele nos amou primeiro e nos deu o exemplo de como devemos amar uns aos outros. O próprio Cristo nos mostrou como é que nós devemos fazer. A fonte da nossa força está no amor de Cristo. E porque Ele nos ama, Ele não nos desampara. Aí o salmista diz, pode uma mãe, lança uma pergunta, né? Pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? É uma pergunta retórica. Não há ali a informação de sim e não, mas sugere uma resposta negativa. Sim, pode. Aí o texto diz, ainda que uma mãe se esqueça, ainda que ela abandone, eu, diz Deus, não me esquecerei de ti, não abandonarei. Aí com confiança o salmista diz, eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor Deus é aquele que sustenta a sua aliança para contigo, pelo amor. Oh glória, oh glória, eu sinto a presença dele aqui, quem pode também glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Guilherme de Ockham, ele diz o seguinte: o amor de Cristo é a chave para a nossa salvação, pois Ele nos amou tanto que se fez homem e morreu por nós, nos dando a oportunidade de sermos perdoados e reconciliados com Deus. Qual é o paralelo que ele fala? O que ele traz? É que Deus amou tanto o ser humano, que mesmo tendo sido algo, uma ação unilateral do homem em se afastar de Deus lá no jardim, Deus veio a buscá-lo. Deus veio à procura. E essa tônica aparece desde lá do jardim do Éden. Porque quando o homem peca e se esconde, quem é que vem procurar ele? Deus. E Deus participa da brincadeira. Mesmo sabendo onde Adão estava, Deus então lança a pergunta, onde está Adão? Mesmo sabendo onde ele estava. Essa procura de Deus por aquele que estava perdido, o ápice disso, do seu amor, é Cristo. Quando o Senhor Jesus começou a salvar os publicanos, algo que para aquela religiosidade da época era incomum, Jesus não só salvou Mateus, mas ao ser convidado foi para a casa de Mateus. E lá tem vários publicanos sentados à mesa. E os religiosos da época estão olhando e estão criticando, dizendo assim, como pode o teu mestre, dizendo aos discípulos, sentar à mesa com pecadores? E ali Jesus cita algo. Ele diz, o Filho do Homem veio buscar
e salvar os que se haviam perdido. Ele chega a dizer, não são os sãos que carecem de médicos, mas são os doentes. O amor de Cristo é aquele que pega Paulo errante indo para Damasco, tem um encontro com ele, salva ele e mantém ele no caminho até o final de sua vida. Paulo foi decapitado em Roma, mas seguiu até o fim com a sua fé inabalável. Os mártires da igreja, os apóstolos, eles eram forçados a negar o que viram, a negar o que ouviram, a negar o que presenciaram, mas preferiram morrer ao negar a verdade que receberam. Glória a Deus, aleluia. É esta fé que Deus quer desenvolver em mim e em você. Estamos vivendo dias difíceis. Esses dias eu estava numa reflexão teológica e a pergunta era: quem serão os mártires do século 21? Quem serão os mártires desta época? Porque durante todo o período da igreja houveram seus mártires. Quem está disposto a levantar o escudo da fé e dizer, aqui não, Satanás. Pode vir ideologia, aqui for. Podem tentar desconstruir a palavra de Deus. Podem tentar maquiar esta verdade. Eu continuo amando ao meu Cristo. Por este amor, eu vou seguir até o fim. Não será a universidade que vai arrancar o amor do nosso coração. Não será as ideologias lá onde você trabalha, lá na academia, que vai arrancar este elo que o Senhor, Ele te abraçou, te envolveu para a salvação. O Senhor está te mantendo de pé. E hoje você vai para casa com esta verdade. Por amor de Cristo você vai vencer toda a angústia. Por amor de Cristo você vai vencer toda a fraqueza. Por amor de Cristo você vai vencer toda a injúria. Você vai passar por toda a necessidade, por toda a perseguição, por amor de Cristo. Se coloque em pé, por favor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh glória, oh aleluia. E nós nos encontraremos na vida eterna. O plano salvífico, o plano de Deus, não é apenas para essa existência. Alguns passam por aqui e vivem 10 anos, alguns menos, 20, 30, algumas décadas, talvez 70, 80. Como diz o salmista, 70, 80. Eu já vi aqueles que chegam até 100, 100 e poucos anos. Essa é uma existência terrena, curta. Como diz a Bíblia, como um vapor. Ou como uma flor que logo surge e logo murcha. Mas a grande vida que nós teremos é a conhecida vida eterna. Onde lá, querido, você não irá se deteriorar. Lá não tem ferrugem. Lá nada murcha. Lá tudo é belo, eterno, pleno. Aleluia. Glória a Deus. Dentro do aspecto da salvação, nós temos um tema que é a perseverança dos santos. Deixa eu lhe falar algo. Nós acreditamos que o Espírito Santo nos ajudará e nos manterá salvos na pessoa de Cristo. A única forma de perdermos a salvação que recebemos dele é uma vez não estando nele. Eu vou repetir. A única forma de perdermos a salvação que recebemos dele, isto é, Cristo, é não estando nele. Porque enquanto nele nós estivermos, salvo nele nós seremos. Fez sentido, não? Permaneça em Cristo. Que o Senhor nos guarde de toda apostasia, de toda negação da fé. Que o Senhor lhe guarde, que o Senhor me guarde. E que o amor de Cristo seja derramado aqui em nossos corações. Porque é por este amor que você persevera, é por este amor que você vence, é por esse amor que você luta.
Aleluia. Quantas vezes a gente dobra o joelho sem força e diz: Senhor, mas eu te amo, eu não quero me desviar, eu não quero parar, eu já não tenho mais forças, mas eu lhe amo. É igual Pedro, que já havia negado o Senhor 3 vezes, mas agora está dizendo: Senhor, pode conferir aqui dentro, e o Senhor encontrará a sinceridade do meu sentimento para contigo. Eu lhe amo. E aí ele é restaurado, restituído. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Fecha os teus olhos, nós vamos orar neste momento.